Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História, eu sou a professora Zilmar e hoje eu estou aqui, pessoal, para a nossa aula de recuperação. Quer dizer que você não estudou o suficiente, né? Pois bem, não tem problema, porque hoje você vai estudar, hoje você vai tirar todas as suas dúvidas para a próxima avaliação você chegar e arrasar, certo? Então vamos lá, pessoal! Bom, galera, hoje nós vamos ter uma revisão de recuperação, certo? Nós vamos ver Império Bizantino, a importância do Estado da África, formação dos Estados nacionais, mercantilismo, as grandes navegações, submissão dos povos nativos das Américas, fim do Império do Sol e escravização do povo africano. Tudo que você viu na nossa aula de revisão e durante toda a unidade, certo, pessoal? Então vamos lá. Agora a gente vai ver sobre o Império Bizantino. Você lembra o que é o Império Bizantino? É o Império Romano do Oriente, pessoal, que tinha capital qual que é mesmo? Constantinopla. Então agora nós vamos saber como se formou a filosofia, teologia e direito e a queda de Constantinopla. Bom, galera, é o seguinte, como o Império Romano do Oriente era uma mistura de Grécia e Roma, eles vão se espelhar e tirar lá da Grécia, certo? Então, na filosofia, eles vão dar continuidade à filosofia da Grécia, através das academias filosóficas, mosteiros de estudo, filosofia e religião, e também o combate à filosofia pagã. Na teologia e no cristianismo, vai ser o ortodoxo, lembra a briga das duas igrejas, onde vai ter a igreja do Ocidente e a do Oriente, então a do Oriente, eles são ortodoxos. Nós vamos ter o cristianismo como pilar, nós vamos ter os concílios, que vai ser aquelas reuniões para determinar algumas questões religiosas, iconoclastia, quer dizer o que? A quebra de imagens. Então, a igreja ortodoxa, ela não adora imagens. Então, vai ter isso aqui, vão proibir, vão quebrar. E missões de expansão. No direito, nós vamos ter o Código de Justiniano. Lembra que vai dar origem até ao nosso direito atual. Então, eles vão fazer algumas leis, certo? Essa lei vai ter algumas partes que vão ser chamadas de digesto, que são os textos de juristas romanos, as institutas, que é o manual jurídico para estudante, que é um resumo da lei para ficar mais fácil das pessoas saberem o que pode e o que não pode. E novelas, que são novas leis criadas por Justiniano, já que ele é o imperador, pessoal. E aí vamos ter a queda de Constantinopla, causada pelos turcos otomanos, pessoal, pelos árabes. Então, a queda foi devido à fraqueza, o isolamento do Ocidente, que era o seu inimigo, eles não estavam nem aí para o Oriente, a superioridade otomana e o bloqueio naval. Nós vamos ter aí o cerco de Constantinopla, certo? E aí Constantinopla vai cair nas mãos do Maomé II. Bom, quais as consequências dessa queda? A ascensão do Império Otomano, a fuga de sábios bizantinos, a busca por novas rotas comerciais, lembra? Começa aqui a expansão marítima e impacto religioso também, porque o Islã ele começa a se espalhar. Bom, a importância do estudo da África. Pessoal, eu falei para vocês que é importante estudar o continente, por quê? Porque na nossa cabeça, no nosso pensamento comum, nós, quando falamos de África, nós lembramos de pobreza, escravidão, exploração. Não está errado. Porém, a África, pessoal, ela foi roubada durante muitos séculos devido à colonização portuguesa. Então, não só portuguesa, mas toda a Europa foi para aquele continente para explorar, certo? E hoje nós vamos entender por que é importante sobre a colonização, a organização e a cultura patrimonial africana. Bom, a organização da unidade africana
defendia a solidariedade entre países africanos, a não interferência interna e a luta contra o colonialismo e o apartheid. A dependência econômica das potências estrangeiras também limitou o desenvolvimento regional. Em 2002, a Organização da Unidade Africana foi substituída pela União Africana, que adotou uma abordagem mais ativa. Na questão patrimonial, a cultura patrimonial africana reflete a riqueza histórica, artística e espiritual do continente. Tanto é que muitas das coisas que eles praticam, a gente também pratica. A cultura patrimonial africana enfrenta desafios como a destruição por conflitos, mudanças climáticas e tráfico ilegal de artefatos. Pessoal, uma coisa interessante é o seguinte, se vocês, no caso, querem conhecer a África, beleza, você tem que ir lá na África. Porém, se você for em alguns países, pessoal, você consegue ter muito da África lá. Por exemplo, Egito. Se você for na França, você vai ver muita coisa. Então, quer dizer o quê? Que, basicamente, todos os artefatos foram roubados e levados para outros países. E aqui nós temos a formação dos estados nacionais, que é aquele estado em que o rei ele vai ser absoluto, pessoal. O nascimento do estado, as monarquias absolutistas, clero, nobreza e burguesia, e as monarquias em Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Bom, nós aprendemos que no estado nacional nós vamos ter três classes: o clero, nobreza e burguesia. O clero, ele vai legitimar o poder desse rei. Então, esse rei, ele vai ser enviado por Deus segundo a igreja. A nobreza vai administrar esse estado junto com o rei, e a burguesia e camponês, eles vão pagar os impostos e vão se lascar, digamos assim, pessoal. Eles vão ser explorados, certo? Então, a religião desempenhava um papel importante no plano educativo, na fiscalização da moralidade e na vida intelectual, não como fundamento do poder, porque o poder agora pertence a um monarca, pertence a um rei, certo? E esse rei é um rei absoluto. Então, Portugal foi um dos primeiros países da Europa a consolidar um governo forte, centralizado na pessoa do rei, pessoal. Na monarquia espanhola está ligado à Guerra de Reconquista, em 1649. O casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela uniu os três reinos, e João Sem Terra, irmão de Ricardo, o enfraquecimento da autoridade real após ser derrotado em conflitos com a França e com o papado. João Sem Terra foi obrigado a assinar um documento chamado Magna Carta. Bom, pessoal, nós também temos o mercantilismo. Lembra que é aquela política econômica praticada pelos reis absolutos. E aí vai ser marcada pelo quê? Vai ser marcada pela balança comercial favorável e monopólio, protecionismo e metalismo e fases do mercantilismo. Lembra que eu falei que o rei ele tem que enriquecer o Estado? Então, ele enriquece através do acúmulo de riqueza, ouro e prata. Ele tem que vender mais do que comprar. Então, ele vai proteger o seu mercado. Então, para qualquer outro país mandar mercadoria para o seu país, vai ter que pagar uma taxa muito grande. Com isso, ele incentivava o consumo de mercadorias internas, através do aumento das tarifas alfandegárias, que elevava os preços dos produtos importados. Bom, fases do mercantilismo. Tudo começou no século XVI, sendo conhecido como a fase do mercantilismo metalista, muito explorado pela Espanha. Os espanhóis se desenvolveram e enriqueceram com a exploração do ouro e da prata. Os portugueses também foram responsáveis pelo desenvolvimento do mercantilismo de plantagem. França foi a nação que mais desenvolveu o mercantilismo industrial. E aqui nós temos as grandes navegações. Nós vamos ter o protagonismo português, conquistas de Portugal, navegações espanholas e consequências das grandes navegações. Bom, pessoal,
os espanhóis enviaram a primeira expedição à América durante a metade do século XV. A Espanha enfrentou conflitos dinásticos, guerras contra franceses e mouros em Granada. Apenas após a conquista de Granada em 1492, os espanhóis iniciaram suas explorações atlânticas. Cristóvão Colombo convenceu os reis espanhóis a financiarem sua viagem para o oeste. Em outubro de 1492, a expedição de Colombo chegou na América. E quais as grandes consequências? O tráfico negreiro, que vai se trazer esse negro da África para a América, ou seja, mais precisamente para o Brasil, colonização do continente americano, o mercantilismo, a exploração de rotas comerciais, o extermínio de nativos na América, a miscigenação, o enriquecimento das monarquias nacionais e Portugal e Espanha, que vão se formar um grande império ultramarino. Bom, e aqui quando esses europeus chegam, eles vão ter uma missão, que além de conquistar essas terras e explorar tudo que tem aqui, eles também vão ter que catequizar esse povo, os nativos que moram aqui. Então, causas da conquista da América Espanhola, primeiro contato entre portugueses e indígenas, os jesuítas e extermínio dos povos indígenas. Bom, pessoal, os jesuítas, eles vão ter o papel de catequizar e civilizar esse índio. Então, se o índio ele fosse civilizado e catequizado, ele era fácil de ser explorado pela igreja e por todos os europeus, né? Por todos os portugueses. Então, nós vamos criar reduções, que vai ser o quê? Vai ser onde esse jesuíta ele vai ensinar o idioma, vai ensinar sobre religião para este índio. Muitos deles vão resistir, não vão querer falar a língua do colonizador, não vão querer seguir a religião e eles vão ser mortos. E os que, no caso, não querem ser mortos, eles vão ter que seguir toda a cultura desse colonizador. E aqui nós vamos ter o extermínio dos povos indígenas. Então, além das guerras, vai ter também as doenças, porque o contato vai ser mortal. Esse índio ele não tem um sistema imunológico muito forte, e aí vai ser devastado pela varíola, que dizimou vilas e aldeias inteiras de maneira epidêmica e fulminante. As armas utilizadas pelos espanhóis eram notadamente superiores: espadas, bessas e arcabuzes. A colonização portuguesa teve como principais características a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. E falando em extermínio de indígenas, nós vamos ter aqui o fim do Império Inca, o fim do Império do Sol. Bom, você aprendeu que Império do Sol por quê? Porque os Incas, a principal divindade era o Deus Sol. E aí a gente vai entender agora porque essa queda, o exército do Pizarro, a morte de Huáscar e Atahualpa, que eram irmãos que vão entrar em uma guerra civil pela disputa do trono e vai enfraquecer o Império Inca inteiro. E aqui nós vamos ter a morte de Huáscar e Atahualpa. Foi um evento central na queda do Império. Vai ser dois exércitos, vão lutar entre si, vão morrer, e aí vai enfraquecer esse império, o que vai facilitar o domínio dos espanhóis. E aí, qual a causa da disputa? Vai ser o trono. Então, o Atahualpa ele vai sair vitorioso, vai mandar prender o seu irmão, mas depois ele manda matá-lo. Só que o Atahualpa vai ser morto logo depois pelos espanhóis, pessoal. E aí o Atahualpa ele paga aquele resgate de muito ouro e prata, e mesmo assim o Pizarro ele não aceita e vai acabar matando o Atahualpa, e aí domina o Império Inca. E aí temos aqui a formação de Lima, que vai ter uma localização estratégica no litoral, que vai ser a nova capital e vai ser habitada por espanhóis e indígenas, pessoal.
E aqui nós vamos ter a escravização do povo africano, porque esse africano ele vai vir para o Brasil, pessoal, ele vai vir como escravo, porque o índio ele vai ser catequizado, ele vai ser explorado de uma outra forma, só que o negro não, ele vai para os canaviais e também para as fazendas de tabaco. Então, nós vamos ter a escravidão doméstica, a escravidão islâmica, o tráfico negreiro e os povos desterrados. Bom, pessoal, esse tráfico negreiro vai trazer milhões de negros aqui para o Brasil como escravos. Eles nunca mais vão voltar para suas terras, vão ser separados de suas famílias para sempre. E aí eles vão ser traficados por quê? Porque o português, ele considera esse negro um ser inferior, então ele merece ser escravizado. Mas, diga-se de passagem, que já existia escravidão na África. Porém, era uma escravidão diferente, era uma escravidão doméstica, onde os cativos de guerra, eles tinham que prestar serviços. Só que era uma escravidão diferente, onde esse escravo, ele tinha uma família, ele tinha uma casa, ele tinha terras. Só que o escravo agora, a escravidão racial, por causa da cor da pele, não. Vai tirar toda a dignidade desse ser humano e aí vai trazer para o Brasil e vai explorar ele das formas mais horríveis possível. Então, com a chegada dos portugueses, pessoas especializadas passaram a capturar e aprisionar outras, que seriam escravizadas e enviadas a outros continentes. Neste novo modelo, as pessoas escravizadas não tinham nenhum direito, muito menos participavam da cultura local, ao contrário do que acontecia na escravidão doméstica, pessoal. E aí nós vamos ter os povos desterrados, que são aqueles povos que vão ser tirados de suas terras e nunca mais vão voltar. Então a escravidão africana e o tráfico negreiro foram responsáveis pelo maior deslocamento forçado da história. O tráfico transatlântico transformou pessoas em mercadorias, transportando-as em navios negreiros lotados. Esses desterrados não foi apenas físico, que eles foram tirados de sua terra, mas também simbólica. Os colonizadores tentaram apagar suas línguas, suas religiões e seus costumes, pessoal. Ufa! E aí, galera, lembrou de tudo? Espero que sim, espero que sim. Então, a sua prova está aí, hein? Estude, leia e estude mais, certo? Bom, pessoal, é isso. A aula de hoje chega ao fim. Espero que você tenha entendido. Estude e arrase. Até a próxima. Tchau!